No PET, a principal medida usada para quantificar o grau de captação do radiofármaco é o SUV, o valor padronizado de captação. Mas para entender o que é o SUV, precisamos começar pelo problema que ele tenta resolver. Em uma imagem de PET, o valor do sinal em cada voxel nas imagens fica em unidades de radioatividade, milicurie ou megabecquerel por ml, uma medida absoluta e exata de quanto do radiofármaco foi para cada tecido. Mas essa medida, apesar de absoluta e precisa, tem problemas. Se dois pacientes fazem um exame de PET com FDG e ambos têm uma lesão de tumor captando 0,1 milicurie, será que o consumo de glicose em cada uma dessas lesões é o mesmo? Provavelmente não, pois a dose de atividade injetada em cada paciente deve ter sido diferente. Se um recebeu 5 milicurie e o outro recebeu 10 milicurie, seria esperado uma atividade menor na lesão do paciente que recebeu a dose menor. Então não dá para comparar as lesões entre exames, porque cada exame vai ser feito com uma dose de atividade, mesmo que discretamente diferente. É preciso corrigir a atividade captada pela atividade total injetada, o que já é feito desde os primórdios da medicina nuclear, em que medimos a porcentagem de captação do iodo radioativo pela tireoide. Essa é uma forma muito eficaz de medir a captação nos tecidos e ainda é usada em vários exames até hoje. Porém, existem alguns questionamentos. Ao injetar o radiofármaco, ele se dilui no sangue do paciente. Então, a captação de cada tecido vai depender não apenas da quantidade total de atividade injetada, mas de sua concentração final no sangue. Em uma pessoa com volume menor, o radiofármaco fica mais concentrado e espera-se uma captação maior. Se for uma pessoa com volume maior, o radiofármaco fica mais diluído e espera-se uma captação menor. Além de corrigir pela atividade injetada, é preciso também corrigir a atividade injetada pelo volume do paciente. Essa é a ideia por trás do SUV, a razão entre a atividade no volume do voxel pela atividade total injetada no volume do paciente. Essa é a medida mais usada atualmente, mas também tem os seus problemas. Como não é possível medir o volume corporal de cada paciente, então o cálculo de SUV é feito utilizando o peso, uma aproximação assumindo que cada 1 grama de massa corresponde a 1 ml de volume. Porém, desde os anos 90 vem se percebendo que o tecido adiposo não tem uma concentração significativa do radiofármaco, de forma que ao usar a massa na equação, os pacientes com peso maior acabam tendo suas medidas superestimadas em relação aos com peso menor. Algumas correções então têm sido propostas, como utilizar a superfície corporal estimada pelo peso e altura no lugar do peso sozinho, ou utilizando uma correção pela massa magra, que às vezes aparece escrito como SUL. Essa é inclusive a medida atualmente recomendada a ser utilizada em estudos de diagnósticos na oncologia pelo PERSIST. Mas talvez o maior problema, na verdade, seja essa grande variedade de formas de realizar esses cálculos e correções, porque cada um desses métodos vai dar um resultado um pouco diferente. Dentro de um único serviço, isso não chega a ser um grande problema, pois todos os exames vão ser processados da mesma forma. Mas cada fabricante de software que processa as imagens vai realizar o cálculo de uma forma diferente. Então, ao comparar exames que foram realizados em serviços diferentes, é preciso ter cuidado, pois o cálculo do SUV realizado em cada um pode ter sido diferente, levando a uma falsa impressão ou mascarando uma melhora ou piora. O ideal é que cada paciente traga uma mídia digital com as imagens originais do exame anterior, para que ele possa ser reprocessado e o SUV recalculado usando o mesmo programa do exame atual. No dia a dia, isso nem sempre é possível, então é preciso ter cuidado na análise comparativa. No final das contas, não existe uma medida perfeita para quantificar o grau de captação do radiofármaco. Ainda assim, o SUV tem se mostrado bastante útil, então continua sendo a medida mais utilizada na prática. Obrigado e até mais!